Oi, gente. Todos continuem bem em casa, né, ao lado de suas famílias, tomando os cuidados necessários para garantir a saúde. E a gente segue com as nossas videoaulas. Na videoaula de hoje, a gente vai reforçar um conteúdo já visto. Conjunções. Nós vimos conjunções em duas etapas. Vimos as conjunções coordenativas e depois vimos as conjunções subordinativas. Hoje a gente dá um reforço nesse conteúdo e a gente vê aí os dois tipos, tanto as coordenativas como as subordinativas. Então a gente começa falando aí que conjunção é a palavra que estabelece uma relação, ou seja, que faz uma ligação, sendo que essa ligação ela pode ser feita em duas etapas diferentes, de duas formas diferentes, melhor dizendo. Ela pode ser, essa ligação, entre dois ou mais termos semelhantes da oração ou entre duas orações. Vamos ver com exemplo, fazendo a ligação entre dois termos da oração. Tristeza e alegria não moram juntas. Tristeza e alegria são simplesmente dois termos semelhantes dessa oração. E temos aí a conjunção e, fazendo essa ligação. Agora vamos ver ligando duas orações. Saímos de casa quando amanhecia. Temos o verbo saímos, temos o verbo amanhecia, então temos duas orações e temos aí a conjunção quando, fazendo essa ligação entre as duas orações. Então, conjunção faz uma ligação, só que pode ser entre dois ou mais termos ou entre duas orações. Vamos lá. Mais exemplos aí para isso ficar bem firme, né? Gosto de natação e de futebol. Temos aí as expressões natação e futebol, que são partes, né, ou termos integrantes dessa mesma oração. Só tem uma oração até que é a oração que gira em torno do verbo gostar. Então, esse e está ligando o quê? Termos de uma mesma oração. Agora vamos aí a outro exemplo. A menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Temos aí três informações. Segurou a boneca, a menina mostrou e viu as amiguinhas. Cada informação em torno de um verbo. Segurou, mostrou e viu. Então, temos três orações. A menina mostrou uma, a menina segurou a boneca uma e mostrou outra, quando viu as amiguinhas, outra. A segunda oração, ela liga-se à primeira por meio da conjunção e. Então, temos ali um e ligando a primeira e a segunda orações. E temos o quando ligando a segunda e a terceira orações. Ok? Então, o e e o quando são conjunções que ligam, nesse caso, orações e não termos semelhantes. Conjunção é uma palavra invariável, ou seja, não tem flexão de gênero, né? Singular ou feminino ou masculino, nem de número, singular ou plural, e nem de grau, né? Algo para aumentativo, diminutivo, superlativo, nada disso. É uma palavra invariável, a conjunção não muda, independente das palavras que estejam ao redor, ser masculina, feminina, singular, plural. Então, essa classe de palavras pode ser dividida aí em coordenativas e subordinativas. E cada uma dessas classificações possui subdivisões, né, conforme a estrutura e o sentido determinados. O que eu estou querendo dizer? Conjunções tem dois tipos, coordenativas e subordinativas. Pronto, acabou? Não. As coordenativas também se dividem, no caso subdividem, e as subordinativas também se subdividem, que é isso que a gente vai ver agora. As conjunções coordenativas, elas são classificadas dessa forma quando elas ligam orações com sentido
completo, que tem existência independente. Uma oração não precisa da outra para a gente entender. E as conjunções coordenativas, como eu falei, elas se subdividem e temos aí os 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, as coordenativas ligam orações com sentido completo e temos esses 5 tipos aí: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Já as subordinativas, elas ligam orações que dependem uma da outra para ter sentido completo, não tem existência independente. E podem ser integrantes, se introduzir orações substantivas, ou adverbiais, se introduzir orações adverbiais. Então, olha lá, coordenativas, orações independentes, 5 tipos. Subordinativas, orações dependentes uma da outra, a princípio 2 tipos, substantivas e adverbiais, sendo que integrantes e adverbiais, sendo que as integrantes só tem um tipo, elas são integrantes e pronto. As adverbiais, temos aí 9 tipos: causais, condicionais, comparativas, consecutivas, concessivas, conformativas, proporcionais, temporais e finais. Temos aí as subordinativas de 10 tipos, porque primeiro elas se subdividem em 2, integrantes e adverbiais, sendo que as adverbiais se subdividem mais uma vez em 9 tipos. Um detalhe super importante é que as conjunções não têm classificação única. Eu cheguei a falar para vocês, porque quando a gente viu, nas videoaulas que nós vimos as coordenativas separadas das subordinativas, nós vimos os tipos. Eu citei vários exemplos, tanto de conjunções como de locuções conjuntivas, que é quando tem 2 ou 3 palavras, fazendo o papel de uma conjunção. E eram tantos exemplos de causais, eu dei 5 exemplos, de comparativa também, ainda disse que eu só estava dando exemplos, que eram muitas mais, que eu citei assim: não precisa ninguém ficar preocupado em decorar. Meu Deus, como eu vou fazer para decorar todas essas conjunções? Causais, só causal tem 10. Eu pesquisei no outro site, tinha 12. Comparativa também, então, várias. Eu falei o quê? Que não rolava esse decorar as conjunções. Rola sim você saber os nomes, como elas são classificadas, mas não decorar cada uma delas. Por quê? Porque uma mesma conjunção, ela pode passear por várias classificações. Vamos ver aí o que eu estou querendo dizer com isso. O que? A conjunção que? De cara aí eu mostrei que ela pode ser classificada de 6 tipos diferentes. E como vocês vão saber? Tenho certeza que tem 6 possibilidades, e como eu vou saber? Analisando o contexto em que ela está inserida. Você vai precisar ler a frase, ler o período e ver qual o sentido. Olha lá, onde estavas que não te vi? Que não te vi é olha lá, dá a ideia de consequência. Vamos rápido que chove é uma explicação. Como um pouco que seja, ela pode ser concessiva, essa conjunção. Doente que sou, não consigo levantar, causal. Ao me ver, fez sinal que descesse, final. E ainda a conjunção integrante, diga-lhe que não irei. Então, o que? Mostrei aí 6 períodos diferentes, em cada um deles o que? Classificado de uma forma. Você precisa ler, entender e analisar o contexto. Eu até coloquei mais exemplos. Desde que compareça à reunião, pode chegar um pouco mais tarde. Tem um outro período aí, no caso a locução conjuntiva, desde que.
ele está feliz desde que ela chegou. Desde que você compareça à reunião é uma condição. Desde que ela chegou já dá a ideia de tempo. Então, mais uma vez, volto a dizer, são muitas classificações, sim, são muitas. Os nomes é preciso saber, né? Causal, os nomes tipos ali das adverbiais, mais a possibilidade da subordinativa ser integrante, os 5 tipos da coordenativa, os nomes tem que saber, mas nada de ficar tentando, fazendo quadros e listas de conjunções ou locuções conjuntivas, porque uma mesma pode aí passear por várias classificações, não vai adiantar nada ter decorado isso. Qual é a máxima? Analisar o contexto. Você precisa ler o período, parar, analisar. A ideia é de que para poder você conseguir classificar, ok? Então, assim, a gente fez aí uma fixação sobre as conjunções, um assunto que a gente já tinha visto, mas eu achei necessário reforçar, que nós vimos dividido. Hoje vimos coordenativas e subordinativas junto, vimos as classificações mais uma vez, vimos esse reforço de que não rola decorar cada uma delas e mostrei aí com os exemplos que elas podem passear. Então, ok, era o que tínhamos para hoje. Continuem em casa, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Fiquem bem, pessoal. Tchau, até a próxima.